A Rádio Educadora passa a apresentar Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins, o seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus, os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Saudação, querido amigo ouvinte da Rádio Educadora do Maranhão, você que se liga conosco a partir de agora, no nosso programa Bíblia no Rádio. Eu, Padre Luiz Feitosa, te faço companhia aqui na programação da Rádio Educadora para mais uma ocasião de estarmos juntos ao redor do rádio, sintonizados na emissora do Povo de Deus, acompanhando o nosso programa Bíblia no Rádio, seu estudo bíblico diário aqui nas ondas da 560. Comigo, o Padre Flávio Collins, reitor do Santuário de Nazaré no Quatraque, e professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Hoje nós também temos a presença especial do nosso sonoplasta, o José Carlos Santos, que nos dá o apoio no estúdio de operação da Rádio Educadora. Inclusive, José Carlos é quem vai mais ao final do programa ler as mensagens de texto do ouvinte, sua mensagem de texto, participando com suas questões, dúvidas, mensagens aqui para o Bíblia no Rádio. Aproveite para lembrar a você o nosso WhatsApp. É o 98757-2140. 98757-2140, sempre mensagens de texto. E ao final do programa, o José Carlos vai ler para nós aqui no Bíblia no Rádio. Eu convido agora meu amigo e irmão Padre Flávio. Bem-vindo, Padre Flávio, ao Bíblia no Rádio. Obrigado, Padre Guto. Uma alegria estar aqui de volta com o nosso Bíblia no Rádio. Nosso encontro diário. Maravilha, meu irmão. E eu passo a palavra para você nos relembrar o encontro passado e nos apresentar a temática de hoje. Muito bem. No encontro passado, nós concluímos o bloco chamado Livros de Samuel, retomando um pouco a famosa promessa messiânica, que a partir desse momento ela vai perpassar todos os livros do Antigo Testamento até a sua realização em Cristo, né, no Novo Testamento. E aí falamos da morte de Moisés, né? A morte de Davi, a morte de Davi, e aí o início, né? A continuação, na verdade, do reinado, porque a profecia messiânica falava de, segundo Samuel 7, falava de uma realização parcial, né, da profecia na descendência de Davi. E o primeiro, então, é Salomão. Então, Salomão recebe não só a realeza, mas também a promessa, ela depois que adquire a forma de uma aliança, né? A exemplo do que a gente viu com Abraão, Isaac e Jacó, a promessa de Deus feita a Abraão, depois ela vai ser renovada com os filhos e depois renovada, levada adiante. A mesma coisa encontraremos aqui acerca da promessa messiânica. Aquilo que Deus promete a Davi será depois renovado e mantido pelas gerações futuras. De modo particular, essa promessa inclui aí uma dinastia davídica nos seus descendentes. E o primeiro, então, é Salomão. Aí nós deixamos o livro de Samuel para entrar no livro dos reis, que a gente vai estudar como bloco também, né? Estudar o conjunto, né? O conjunto do livro, que inclui, então, as suas duas partes, que nós conhecemos como primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. E realmente nós apresentamos uma estrutura macro, né? Claro, depois isso vem nos detalhes, que a gente não vai fazer aqui, obviamente. Mas a estrutura macro, então, esse bloco é dividido em três partes. A primeira parte é dedicada ao reinado de Salomão, e com dois momentos, né, muitos capítulos sobre o seu apogeu, e um capítulo que anuncia, então, a sua queda, digamos assim, né? A palavra... Declínio. Declínio, exatamente, o declínio do reino. Obrigado, Guto. E aí, a segunda parte vai falar da história sincrônica, porque depois de Salomão, a gente vai ver isso hoje, o reino se divide, aí nós vamos ver a história paralela, né? Então, sincrônica é a mesma coisa, paralela do reino do sul e do reino do norte. Então, a gente vai ver isso um pouco, em linhas gerais, e dentro dessa segunda parte, né, desse grande bloco, vai se inserir aí a história de Elias, que é muito significativa, o grande profeta Elias. E isso vai até o ano 722, quando é destruído o reino do norte, com a queda de Samaria, por obra do Império Assírio. Era Senaqueribe o rei. E aí a última parte, que já é a partir do capítulo 18 do segundo livro dos reis, até o final, 18 a 25, nós temos a história do reino de Judá
até a sua destruição em 587, por obra de um outro império, o Império Babilônico, cujo rei era Nabucodonosor, que é certamente um dos mais famosos reis, né, ditos adversários de Israel no mundo bíblico. Aí então nós, depois disso, nos concentramos sobre a primeira parte, que é dedicada ao reino de Salomão. Vai do capítulo 1 ao capítulo 11, né? Claro, o capítulo 1 e 2 traz sobretudo ali a passagem, né? A morte de Davi, as últimas coisas antes de sua morte, a subida de Salomão ao reinado. E aí dos capítulos 3 a 10, a gente tem o apogeu, né? A plenitude, o esplendor, é descrito assim o reino de Salomão, o rei sábio, o rei construtor, o rei que construiu o templo, então o rei que é o mais rico de todos, etc. Então o esplendor do reino de Salomão vai do capítulo 3 ao capítulo 10, nós vimos isso um pouco, né? O auge disso, Padre Guto, é quando a rainha de Sabá, que é muito famosa, né? Inclusive é citada no Novo Testamento, a rainha de Sabá, que vem distante, vem do mundo árabe, ela ouve falar da sabedoria de Salomão, e ela então, ela diz, né, eu quero ver com os meus próprios olhos, eu quero ouvir de perto. Depois o testemunho dela diz assim, olha, o que eu ouvi sobre você não é nem metade daquilo que realmente é. Então ela ficou sem palavras, sem fôlego, diz o texto bíblico, diante de tanta riqueza, de tanta sabedoria que encontrou no rei Salomão. Então isso descreve, então, o seu apogeu. E o capítulo 11 vai falar do declínio. Até o último programa nós falamos do apogeu, deixando o declínio ou a decadência do seu reino para hoje. Aí, Padre Guto, eu gostaria de ler um trechinho, que é o capítulo 11, né, que já vai, na verdade, anuncia, é um veredito, mais ou menos isso, né, sobre a vida de Salomão no final, que já anuncia o futuro, é o capítulo 11. E aí, quando a gente falava ontem de reis, né, que tinham muitas alianças, que faziam alianças políticas por meio de casamentos, isso quem já assistiu filmes que tratam da monarquia vai ver que isso era realmente uma coisa muito conveniente. Casar-se com uma princesa, né, ou de outro país para fazer, através desse casamento, uma aliança. Então era uma aliança política, na verdade. Mas isso constituiu para Israel um problema e para Salomão foi a sua decadência. Diz assim, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia de Jerusalém trata toda essa seção como as sombras do reinado. E fala aí das mulheres de Salomão. Diz assim, além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Aí cita Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, pertencentes às nações das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente eles desviariam vossos corações para seus deuses. Mas Salomão se ligou a elas, por amor. Aí essa descrição bem interessante. Ele teve 700 mulheres princesas, é muito, né, Padre Guto? Bastante. E 300 concubinas, quer dizer, 1000 mulheres. 1000. E suas mulheres desviaram seu coração. Então esse é o problema dele, né? Aí diz mais. Quando ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não foi mais todo do Senhor seu Deus, como o fora o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, a abominação dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor e não foi plenamente... cadê Deus do céu? Plenamente, e não foi fiel plenamente como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, a abominação de Moabe, na montanha a leste de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses. E aí, a consequência disso, é descrito nos versículos seguintes. O Senhor irritou-se contra Salomão, porque seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel,
que lhe aparecera 2 vezes, né? Isso os capítulos anteriores falam. Foi quando aquele sonho lá em Gabaon, quando Salomão pede sabedoria, e depois quando Salomão vai fazer a consagração do templo. Isso aí está no capítulo 8. O Senhor lhe aparece uma outra vez. Depois eu quero ler um trechinho sobre a consagração do templo, porque é muito significativo para a importância, né, dos templos hoje, Padre Guto. Muito importante isso. Mas depois disso. Então, disse, o Senhor tinha aparecido 2 vezes. E então o Senhor disse a Salomão, versículo 11, já que procedeste assim e não guardaste minha aliança e as prescrições que te dei, vou tirar-te o reino e dá-lo a um de teus servos. Todavia, não farei isso durante tua vida, por consideração para com teu pai Davi. É da mão de teu filho que eu arrebatarei. Nem lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Então, esse é o anúncio do que nós vamos conhecer aqui como cisma, o cisma político, que é a divisão do reino em 2, né? 10 tribos para um lado, 2 tribos para outro. E não é retirado totalmente das mãos de Salomão, por conta da consideração a Davi, que permanece, então, o modelo do rei bom, o rei segundo o coração de Deus, a quem Deus fez uma promessa, algo que ele não pode mentir, que não pode ocultar. Então, Deus vai, vamos dizer, usar essa expressão, vai aguentar as consequências da promessa que ele fez a Davi. E às vezes vai ter que suportar pessoas que são reis, né, que são julgados de maneira muito ruim, quer dizer, porque fizeram realmente o que era ruim. Essa expressão, fez o que é mal aos olhos do Senhor, é uma expressão, Padre Guto, que vai recorrer agora, e ela vai aparecer, toda vez que um rei for ruim, o julgamento é esse, fez o que é mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Uma expressão que vai recorrer. Então, o primeiro deles é Salomão, que fez o que é mal aos olhos do Senhor, não imitando o pai Davi. Então, terá essa consideração. E aí, o capítulo 11, falando ainda, né, das consequências, vai falar, então, de inimigos externos de Salomão, e esses inimigos externos, na linha da teologia do Deuteronômio, são provocados por Deus. Assim, Deus, então, vai punir Salomão, suscitando inimigos externos e suscitando também inimigos internos. É o caso de Jeroboão, uma figura que vai entrar em cena agora. É ele que vai ser o primeiro sobre as tribos do norte. Mas Jeroboão é alguém que é um servo de Salomão, mas que vai se revoltar contra ele. E aí o capítulo 11, nos versículos aí 26 seguintes, vai fazer entrar em cena a história de Jeroboão e é anunciado a Jeroboão que ele vai ficar com 10 tribos. Tem um profeta aí chamado Aías de Silo, que vai então rasgar o seu manto, um manto novo, e vai tirar 10 pedaços e dizer, toma para ti 10 partes. E anuncia então a Jeroboão o que Deus lhe mandou anunciar. Exatamente o anúncio do cisma. E aí, o capítulo 11 termina nos versículos 41, dizendo o fim do reinado. O resto da história de Salomão, todos os seus feitos, sua sabedoria, não está escrito no livro da história de Salomão? Pois é um livro que a gente não conhece, certamente, mas foi uma fonte, isso é muito comum no livro dos reis, é uma fonte para a composição dos livros dos reis. Praticamente de todos os reis a gente vai ter um pouco esse resumo. Quer dizer, o resto da história do rei tal não está escrito no documento tal, só que nós não temos acesso a esse documento. Mas, por ser citado tantas vezes, né, certamente, estes serviram de fonte para a composição do livro dos reis. Aí conclui. O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. Depois Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão reinou em seu lugar. Mas antes de falar da história de Roboão, eu queria voltar aqui no capítulo 8, que nós temos aqui a construção do templo, e aí a transladação da Arca da Aliança para o templo, lá nos primeiros versículos, né, versículos 1 a 9. Depois Deus toma posse do seu templo, os versículos 10, né, 10 a 13. E aí Salomão faz um discurso bonito. E aí eu vou pedir permissão para depois a gente ler. Posso?
Claro. Diz assim, versículo 14. Depois o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda ela mantinha-se de pé. Ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometera a meu pai Davi, dizendo: Desde o dia em que fiz sair meu povo Israel do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel para nela se construir uma casa onde estaria meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Ele está se referindo àquela profecia de Natã. Meu pai Davi teve a intenção de construir uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a meu pai Davi: Planejaste edificar uma casa para meu nome e fizeste bem. Contudo, não serás tu quem edificará esta casa, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, é que construirá a casa para meu nome. O Senhor realizou a palavra que dissera: Sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel, como prometera ao Senhor. Construí a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual se acha a aliança que o Senhor concluiu com nossos pais quando o fez sair da terra do Egito. Aí é preciso dizer, nos versículos 1 a 9, reserva um lugar todo particular para a arca da aliança. Esse lugar na construção do templo era chamado de o Santo dos Santos. Esse lugar, uma certa distância, né, particular, ela não era acessível ao povo. Só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar, que é chamado de o Santo dos Santos, porque é o lugar mais sagrado da área sagrada do templo. Para a gente compreender bem, hoje seria atributo à Capela do Santíssimo. Nas igrejas que tem a Capela do Santíssimo, pronto. A Capela do Santíssimo é o lugar mais sagrado dentro de um templo sagrado. A diferença é que hoje, graças a Deus, né, todos têm acesso à Capela do Santíssimo. A pessoa pode entrar e rezar, ficar só esconder sem nenhum problema. No templo, só o sumo sacerdote podia entrar. Faço agora já uma ponte para o Novo Testamento. Quando Jesus morre na cruz, o evangelista Marcos, entre outros, né, acentua que quando Jesus morreu, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo. O santuário a que se refere exatamente este lugar é o Santo dos Santos, ou seja, era aquele lugar reservado ao sumo sacerdote. O povo participava por meio da mediação do sumo sacerdote. Mas agora essa cortina se rasgou, ou seja, o povo tem acesso direto a Deus. Isso é muito bonito, inclusive, como simbolismo. Bastante. E aí, então, depois nós temos a oração pessoal de Salomão e, sobretudo, a oração pelo povo. Eu gostaria de ler um trecho da oração pelo povo que está no versículo 30. Claro. Diz assim: Escuta as súplicas de teu servo e de teu povo Israel. Está falando a Deus, Salomão. Quando orarem neste lugar. Escuta do lugar onde resides, no céu, escuta e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo e este pronunciar sobre ele um juramento imprecatório, e o mandar jurar antes do altar neste templo, escuta no céu e age, julga teus servos, declara culpado o mal, fazendo recair sobre ele o peso de sua falta, e declara justo e inocente, tratando-o segundo sua justiça. Isso aqui, Padre Guto, a gente vai encontrar em muitos salmos. Muitos salmos vai apresentar exatamente isso, a oração do justo no templo, que espera, então, da parte de Deus no julgamento. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo, por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduze-o à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem eles pecado contra ti, se eles rezarem neste lugar, louvarem teu nome e se arrependerem de seu pecado por os teres afligido, escuta no céu, perdoa o pecado de teu servo e de teu povo Israel. Tu lhe indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com a chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a mela e a ferrugem, quando sobrevierem os gafanhotos ou os pulgões, quando o inimigo deste povo cercar suas portas no país, quando houver qualquer calamidade ou epidemia, seja qual for a oração ou a súplica de qualquer um, ou de todo Israel, teu povo, desde que experimente o remorso de consciência, se ele erguer as mãos para este templo
escuta no céu onde moras, perdoa e age. Retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conhece o seu coração. És o único que conhece o coração de todos, a fim de que te respeitem por todos os dias que viverão sobre a terra que deste a nossos pais. Então, tem essa oração pelo povo que é muito significativa, né? Realmente o templo se torna o lugar, né, o lugar do encontro, o lugar da ligação entre o céu e a terra. É claro que Deus habita os céus, mas na base disso, né, a partir disso, Deus também tem um lugar presente no templo. Alguns salmos até dizem, né, que o templo, no templo, Deus está sentado no seu trono no céu, mas no templo está um banquinho de madeira sobre o qual Deus apoia o seu pé. Então, o pé de Deus está no templo. Então, o templo se torna exatamente o lugar da oração, porque Deus escuta a oração feita no templo. É muito significativo, né, sobre a importância dos templos hoje, que realmente é o lugar de encontro. É claro que Jesus vai dizer, depois, lá no Novo Testamento, alguém certamente já pensou isso, que não naquele lugar, mas Deus é Espírito, então Espírito é verdade, então em qualquer lugar você pode adorá-lo. Mas certamente isso não tira a importância dos templos como um lugar privilegiado da oração, do encontro, sobretudo da reunião da Assembleia. Sim. Certo, Padre Guto? Certíssimo, Padre Flávio. Eu acho que é um lugar de referência do encontro de pessoas com Deus, né? Eu queria voltar um pouquinho nesse discurso de Salomão, primeiro que você falou ali no capítulo 9, aliás, no versículo 9, porque a gente percebe em muitos discursos dos grandes personagens da Bíblia, como Salomão e outros, uma espécie de sempre retorno ao credo histórico, né? Trazer de volta o Abraão, Moisés, até o agora. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Exatamente, o versículo 9 que você falou, né? Isso. Então, na arca, vamos ler, né, para o ouvinte se situar. Na arca nada havia, exceto as 2 tábuas de pedra que Moisés, no Horebe, aí tinha colocado quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas quando saíram da terra do Egito. Então, a gente... Perdão, Paulo, era o versículo 14, eu falei que vocês. Perdão? Você leu um pouco antes, 14 em diante. É do 14 em diante? Isso, o que o senhor leu um pouco antes de falar do templo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, com a boca prometeu ao meu pai Davi. Ah, sim, exatamente. Então, a história de Israel, né? Você fala do credo histórico, o fundamento de Israel está naquele grande acontecimento ali do Egito, que inclui, obviamente, a escravidão e a libertação. Quando a gente comentava o livro do Êxodo, né, já acentuava, olha, o fundamento histórico da fé de Israel está aqui, nesse ato de libertação, que inclui também a caminhada pelo deserto. Então é isso que Salomão recorda, né? E nos vários momentos cruciais da história de Israel, se vai sempre fazer memória da origem de Israel. E a origem é essa, olha, somos filhos de Abraão, estivemos escravos no Egito, mas o Senhor nos libertou e fez uma aliança conosco. Então, em qualquer situação que Israel se encontrar, essa será sempre a sua origem, será o fundamento histórico. Então, você está falando exatamente disso, né, do credo histórico, que a fé de Israel é uma fé histórica. Você não se pode esquecer isso e não se pode negar isso, porque negar isso, esquecer isso, é esquecer a própria existência e negar a própria existência. É como para o cristão, né? O cristão não pode esquecer jamais. Bem, qual a origem do ser cristão? É a vida de Jesus e sua morte, a ressurreição. Então, tirou isso, não existe cristão. Então, para Israel, tirar exatamente essa memória histórica, né, da sua escravidão, libertação e lei, é negar a existência do próprio Israel. É isso que Salomão agora, nesse outro momento fundamental, que é a construção de um templo, finalmente, agora Deus habita um lugar, né? E a gente vai dizer, isso é bom ou ruim? Bem, isso é bom, certamente. O povo tem uma referência, o templo se torna uma referência. E aí muitos salmos serão elaborados, serão compostos nessa perspectiva, né? Vamos subir, até já mencionei, tem os salmos de subida, salmos 120, 121 a 135, 136. São salmos de subida para Jerusalém, as grandes procissões para o templo. Você tem mencionado, né? Como as grandes romarias para São José de Ribamar. Então, para lá vão subindo as nações.
Então, ressalta no aspecto, essa importância que foi o templo na história de Israel. E é um momento glorioso. Agora, todo mundo tem uma casa, Deus tem uma casa, mas não pode esquecer nunca qual é a sua origem. Éramos escravos e nós existimos hoje, estamos aqui porque o Senhor nos libertou. Então, por isso esse apelo sempre, né, perene à memória, à recordação para viver. Tá certo. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Faz o intervalo agora e já a gente retorna com o segundo bloco do Bíblia no Rádio. Lembra você, ouvinte, que você participa pelo 987572140. 987572140, mensagem de texto. No final do programa, o José Carlos vai ler pra gente. Educadora, é da igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o padre Flávio Collins. Muito bem, querido amigo ouvinte, estamos de volta aqui no Bíblia no Rádio, pela Educadora 560.com.br, seu estudo bíblico nas ondas da emissora do Povo de Deus. Saudação a você que nos ouve pelo AM 560, pelo aplicativo e pela internet no nosso site. Você participa do programa enviando sua mensagem de texto para o WhatsApp da emissora, 987572140. 987572140. Padre Flávio na linha para retornar, continuar falando conosco de Salomão. Falamos há pouco da construção do templo, do discurso de Salomão. Padre Flávio. Muito bem, Padre Guto. Na verdade, a gente, se você não tem mais perguntas sobre essa bonita consagração do templo, né, importante, e aí, só uma nota importante, né, Salomão constrói o templo, conforme era o desejo de Davi, e é interessante porque o livro das Crônicas vai acentuar ainda muito mais. Isso que a gente tem acompanhado, né, exatamente o ouvinte vai se lembrar que Deus diz: quem é Davi para construir para mim um templo, uma casa? Eu que vou construir para ele. Mas não disse se era bom ou ruim. O profeta Natan que disse: olha, teu desejo realmente é muito bom. Mas Deus não disse se gostou ou não para Davi. Eu nunca habitei em lugar nenhum, como é que eu vou habitar agora numa casa construída por Davi? Mas ele, de algum modo, né, você pode pressupor que Deus foi agradável a Deus esse desejo de Davi, porque o que está na base, né, desse desejo de Davi é ter um lugar exatamente ainda mais de referência, onde o povo possa, um local adequado para as ofertas, sacrifícios, orações, etc., né, com toda a sua liturgia. Então, mas realmente Deus não diz. Mas agora Salomão diz: olha, Deus falou a Davi que foi uma ideia boa, então, mas disse que não seria ele, mas um filho seu, então hoje eu construí. Então ele diz isso. Mas o livro das Crônicas, o que ele dizer, vai acentuar ainda muito mais, né, que no livro das Crônicas, Salomão vai apenas executar o que Davi já havia disposto. Então, a construção do templo, na releitura que faz o livro das Crônicas, né, da obra de Samuel e dos livros dos reis, exatamente, Davi é o grande autor mesmo, o grande mentor. Tudo que está relacionado ao culto, incluindo a construção do templo, isso se deve a Davi. Só para acentuar isso, né? E agora, eu ia dizer alguma coisa que agora me passou. Sim, sobre a consagração. Então, toda vez que a gente constrói uma igreja ou reforma uma igreja, a primeira celebração é certamente uma celebração de consagração, inclusive uma liturgia própria, né? Própria para a consagração do altar, a consagração do sacrário e a consagração do templo mesmo, como um todo. Só para dizer isso, né? Que vem esse costume na nossa liturgia e está também nas Sagradas Escrituras. Então, fim de Salomão. Então, Salomão, então, a gente lê o capítulo 11, né? O capítulo 11, ele anuncia, então, o que vem depois de Salomão, e Deus anuncia exatamente que Salomão, de algum modo, ele, vamos usar a expressão, se prostituiu no sentido religioso, né? Porque ele, enquanto era jovem, né, que podia tomar as próprias decisões, ele, então, de algum modo, ele permaneceu fiel a Deus, apesar de arriscar, né, com essas alianças políticas, se misturando com povos cuja proximidade Deus havia proibido, né? Exatamente pelo risco de serem seduzidos, de Israel ser seduzido pelos deuses daqueles povos. Mas depois, sobre isso aconteceu, né? Depois de idoso,
Salomão já não tem, né, poder sobre si mesmo, então ele acaba cedendo aos desejos das suas tantas mulheres, tantas princesas, e esses desejos no sentido, né, de sua religião. Então ele constrói altares, adora inclusive outros deuses, que o capítulo 11 cita alguns deles. E então por isso Deus anuncia que por conta disso, por conta da idolatria, as coisas serão diferentes, haverá uma punição. O capítulo 12 então que já começa a segunda parte aqui, né? A segunda parte do bloco do Livro dos Reis, vai trazer exatamente que punição é essa. E aí o capítulo 12 vai falar do cisma político e em seguida do cisma religioso. A palavra cisma quer dizer divisão, né? A divisão política, vamos falar em termo moderno, o Estado de Israel, né, foi dividido em 2. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Aí o reino se divide então em Reino do Norte, que se vai chamar-se Israel, e Reino do Sul, que vai chamar-se exatamente Judá, né? Coincide com a tribo de Judá e também a tribo de Benjamim, que é praticamente ali engolida pela tribo de Judá. Então são essas 2 tribos, Judá e Benjamim no Reino do Sul, e as outras 10 tribos de Israel formam o Reino do Norte. Aí teremos 2 reinos, portanto 2 reis. A partir daqui a gente vai ter um rei, né, para o Reino do Sul e um rei para o Reino do Norte. O cisma político começa, Padre Guto, com uma assembleia, a Assembleia de Siquém. Então Roboão, filho de Salomão, ele é um dos tantos, certamente, né? Ele teve 1000 mulheres, quantos filhos não teve? Pois é. Pois bem, Roboão reúne o povo, vai para Siquém para tomar posse, e Jeroboão também vai para lá, né? Jeroboão é porta-voz dos que estão insatisfeitos, estavam insatisfeitos com o reino de Salomão. Inclusive, no final da vida de Salomão, a gente falou que Jeroboão era um servo de Salomão, mas Salomão o perseguiu de morte. Tanto é que ele teve que fugir para o Egito. E aí, com a morte de Salomão, é o novo rei, então ele volta para casa e vai lá presidir um pouco essa assembleia, né, para apresentar as reivindicações do povo. E é isso que eles expõem lá, né, colocam para o novo rei, Roboão, a situação. Dizem que Salomão tornou pesada a vida do povo. E com efeito a gente vai encontrar mesmo a palavra corveias, né, quer dizer, havia um trabalho duro aqui, né, parece que Salomão mesmo tornou pesada a vida do povo com muito trabalho. E o povo cansa disso, né, cansou, natural. E agora, com o novo rei, eles pedem que o rei alivie a situação. O rei Roboão pede então um prazo de 3 dias para pensar na situação. Aí ele chama então os anciãos que aconselhavam Salomão, os sábios, né? E o povo disse: olha, é verdade, Salomão tornou pesada a vida do povo, agora alivia, se tu queres governar sobre esse povo, alivia a vida do povo, torna leve. E aí, mas Roboão quis ouvir também os seus companheiros, os jovens que cresceram com ele. E aí os jovens disseram para ele: olha, isso é que tu vais dizer, o meu pai tornou a vida de vocês pesada, eu vou torná-la insuportável. Tem uma expressão que é muito forte: meu pai vos feriu com açoites, eu vos ferirei com escorpiões. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os rins do meu pai. E então Roboão teve esses 2 conselhos: o conselho dos anciãos, que era um conselho em favor do povo, e o conselho dos jovens, que era um conselho em favor do rei, contra o povo. Roboão preferiu ouvir o conselho dos jovens, e foi isso que ele disse ao povo, com essas expressões: o meu pai vos feriu com açoites, eu vos ferirei com escorpião. Quando disse isso, Jeroboão tomou a palavra e disse uma expressão muito significativa, Padre Guto, no versículo 16, capítulo 12, versículo 16. Ele diz assim, o texto diz: quando todo Israel viu que o rei não os ouvia, responderam-lhe: que parte temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, e agora cuida da tua casa, Davi. Essa expressão, as tuas tendas, ó Israel, faz memória desse período que a gente até mencionou em outro momento, que apesar de todas as dificuldades do deserto, todas as murmurações, o período do deserto foi considerado como o período ideal da vida do povo com Deus. Então,
Jeroboão convida o povo a voltar a esse período, né? Antes do palácio, antes do templo, antes da cidade. Vamos voltar às tendas. Quer dizer, vamos voltar a caminhar com o nosso Deus. Esse é o desejo, o pedido que ele faz. E aí, então, está feito, né? Israel voltou para suas tendas. E aí, Jeroboão vai ser feito, proclamado rei, logo em seguida, versículo 20, né? Aí, a Bíblia fala mesmo de cisma político. É isso, né? Quer dizer, nós temos agora 2 reis, um rei no norte, que é Jeroboão, um rei no sul, que é Roboão. Muito parecido, né? Até fácil de confundir. Mas aí teve uma questão, né? Um problema que vai gerar uma outra divisão, outro cisma. Porque o templo é só um. Então são 2 reinos, mas tem um templo que é em Jerusalém. Então Jeroboão começou a pensar, bem, a gente está dividido, eles me seguem, né? Eu sou o rei. Mas eles continuam subindo a Jerusalém para a oferta, para o culto, né? Para os sacrifícios. Ele pensou, se esse povo continuar frequentando o templo em Judá, né? Em Jerusalém, então esse povo vai acabar voltando para a casa de Davi, para Roboão. Então o que fez Jeroboão? Mandou construir 2 templos, bem nos limites, né, do seu reino. Um limite ao norte, que é em Dan, e no limite ao sul, que é em Betel. De modo que o povo, né, podia se dirigir ou a Dan ou a Betel, de acordo com a proximidade do lugar. E aí o que ele fez? Aí começa então a sua história, né, a sua história de pecado. Porque ele mandou construir 2 bezerros de ouro e colocou no templo, nos 2 templos, e disse: Israel, este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. É o pecado da idolatria do famoso bezerro de ouro, lá de Êxodo, né? Se mencionando há pouco a história, que volta, o Êxodo 32, 33, 34. A confecção, a fabricação de um bezerro de ouro. E aí, por conta disso, Jeroboão foi também condenado. Vamos ver a história, né? Que Jeroboão tinha sido escolhido por Deus. O profeta Aías, né, de Ciro, tinha ido lá onde ele dizia: serás tu que vais conduzir, etc. Mas agora a proteção de Deus sai de cima de Jeroboão, porque Jeroboão comete esse pecado, também ele, o pecado da idolatria. A partir daqui agora, Padre Guto, a gente vai ter 2 reis como modelos, a gente chama de protótipo, né? Mas 2 modelos. O modelo do rei bom, que nós já sabemos, é Davi. E agora nós temos uma referência negativa. O modelo do rei mau, quer dizer, o antimodelo, na verdade, é Jeroboão. Então, todos os reis do norte serão julgados a partir de Jeroboão. Todos os reis do sul serão julgados a partir de Davi, mas a gente já viu, né? Também Salomão já foi julgado a partir de Davi. Então, para saber se um rei é bom, se compara as suas ações às ações de Davi. Para saber se um rei é ruim, se compare as suas ações às ações de Jeroboão. Então, o capítulo 12 traz aí, então, esse cisma político e o cisma religioso. O capítulo 13 vai trazer já a condenação dessa atitude de Jeroboão. E tem uma história bem engraçada de um profeta. O profeta que foi lá, né, na verdade é chamado de homem, nem é chamado de profeta, mas homem de Deus. O homem de Deus que foi até Jeroboão para condenar, né, aquilo que ele tinha feito e anunciar o seu castigo. O rei depois, né, quis atentar contra a vida dele, mas a mão secou, ele se arrepende, então o homem de Deus intervém, e aí a mão volta ao normal, e o Jeroboão quer comprar de algum modo o homem de Deus, convidando para sua casa: vamos lá para casa, eu vou te alimentar, recobrar as forças. Mas o homem de Deus diz: não, o Senhor disse que eu não devo comer, nem beber, nem parar neste lugar. E volta. De qualquer modo, um outro, chamado profeta, que não se diz o nome dele, ele consegue convencer este homem de Deus a ir almoçar na sua casa ou comer alguma coisa. E isso é um atentado grave, né, contra Deus. Por isso ele vai morrer, será assassinado por um leão. Isso é o capítulo 13. Para dizer, né, então, por meio de todos esses pormenores, se quer dizer que a palavra desse homem de Deus contra Jeroboão, contra o reino do norte, é uma palavra que vai se cumprir. E aí, então, nós temos, a partir daí, Padre Guto, capítulo 14, a continuação do reinado de Jeroboão. E aí, agora, a partir daqui, toda essa segunda parte, o que a gente vai ter é descrição do reinado. É assim, com algumas atividades políticas, algumas alianças, contando a história mesmo, a história do rei.
Aí nós temos a história, como eu dizia, a história sincrônica, né, dos dois reis. Aí a gente vai ter data, olha só, capítulo 14 fala assim: continuação do reinado de Jeroboão I, aquele primeiro lá. Ele governa de 931 a 910. E aí, tem um esquema mais ou menos, né, igual para todos os reis. Se vai dizer o tempo do reinado, se vai dizer o nome da mãe, o nome do pai, às vezes, para o reino do sul, se diz o nome da mãe, de todos eles. A idade com que morreu, e também se faz um julgamento sobre o seu reinado, se foi bom ou se foi ruim. Mas atenção, esse bom ou ruim não não tem a ver com as suas ações em favor do benefício do povo, nos aspectos econômicos, políticos. Esse bom ou ruim é sempre visto pelo crivo religioso, quer dizer, moral religioso. Quer dizer, um rei é bom ou um rei é mau, se ele fez o que é bom ou fez o que é mal aos olhos do Senhor. Então, se realmente o autor deixa de lado coisas positivas que um rei, mesmo um rei mau, quer dizer, mau do ponto de vista religioso, que ele possa ter feito de bom, de bem para o povo. E aí nós temos, então, capítulo 14, lá no finalzinho, no versículo 21, nós temos, em paralelo, como estou dizendo, né, olha, em Jeroboão, no reino do norte, e Roboão, no reino do sul. E vou pegar o finalzinho, versículo 29. O resto da história de Roboão, tudo o que fez, não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Aí houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus pais e foi enterrado com seus pais na cidade de Davi. Sua mãe chamava-se Naamá a Amonita. Seu filho Abiam reinou em seu lugar, então sucessor. Agora, no início da história de Roboão, aquilo que eu estava dizendo, né, sobre o julgamento, no versículo 22. Judá fez o mal aos olhos do Senhor. Irritaram seu ciúme mais do que tinham feito seus pais com todos os pecados que cometeram, construindo lugares altos, erguendo estelas e postes sagrados sobre toda a colina elevada e debaixo de toda a árvore frondosa. Houve até prostitutos sagrados na terra. Ele imitou todas as abominações das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Está falando de Roboão. Aí capítulo 15. Não sei se o tempo já deu, porque eu fiquei sem relógio aqui. Danado. Pode concluir. Capítulo 15, temos aí, reinado de Abiam, em Judá. Aí diz assim, olha como a história é sempre paralela, né? Sincrônica. Um é feito, sempre toma como referência o outro rei. Exemplo, no 18º ano do rei Jeroboão, que é reino do norte, filho de Nabate, Abiam tornou-se rei de Judá. Então, isso que a gente fala de história sincrônica, né? Quer dizer, quando é eleito um novo rei, o súdito não é eleito, mas quando toma posse o novo rei, sempre se fala desse rei em comparação com o reino paralelo, né, o reino do norte. É esse caso que eu estou dizendo. Vou repetir, versículo 1. No 18º ano do rei Jeroboão, que é rei do norte, filho de Nabate, Abiam tornou-se rei de Judá, que é reino do sul, e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Imitou os pecados que seu pai cometera antes dele, e seu coração não foi plenamente fiel ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu antepassado. Então, aquele juízo, né? Juízo moral, religioso, sempre tomando como ponto de partida para o reino do sul, Davi. Para o reino do norte, vai ser Jeroboão. Aí o seguinte, reinado de Asa em Judá. No 20º ano de Jeroboão, sempre reino do norte, né, Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó chamava-se Maaca, filha de Absalão, que Asa é filho de Abiam, né? Na sequência. Asa fez o que é reto, olha só, um rei bom, fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. E aí, pronto, no finalzinho, versículo 23, o resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos e cidades que construiu, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Judá? No tempo de sua velhice, porém, teve uma doença nos pés. Asa adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi.
seu antepassado, e reinou em seu lugar seu filho Josafá. E aí, só para fazer o contrário, né, para a gente concluir, reinado de Nadab em Israel. Aí, de novo, agora é o contrário. No segundo ano de Asa, agora a referência é o rei do sul, né? Reino do sul, rei de Judá. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitou o comportamento de seu pai e o pecado ao qual tinha arrastado Israel. E assim vai. Por essa ótica você pode ler toda a história do livro dos reis. Maravilha. Maravilha, Padre Flávio. E interessante que teve um rei aqui que fez o que agrada o Senhor, né? O Asa. Né? Tanto que desagradaram. Pouquíssimos, viu? Aqui e acolá surgiu um que se salva, né? Só que tem uma, eu não li tudo, né? Mas a continuação aqui da descrição diz que ele mesmo foi fiel a Deus. Mas os lugares altos não desapareceram, ou seja, o povo permaneceu infiel. Então ele tem um julgamento parcial. Porque para o rei, lembrei agora de Macedo, né? Um tem que pagar por todos, paga sim, sobretudo o rei. Quer dizer, tem mais responsabilidade. Trazer o povo pro Exatamente. bom caminho, digamos. Para o rei, não basta ele ser fiel, ele tem que conduzir o povo à fidelidade. E aí, no caso de Asa, ele é fiel, mas os lugares altos, quer dizer, os lugares de adoração aos deuses não desapareceram. Muitas vezes tem isso na Bíblia, né, Padre Flávio? Alguém que é responsável de um povo, de uma parcela, de uma família, tem esse compromisso, essa responsabilidade de conduzir os seus no caminho da aliança, né? Exatamente. Isso vai ser critério de julgamento para essa pessoa, para esse indivíduo. Exatamente. Eu também comentar aqui com o senhor que você falou, né? Davi e Jeroboão. Davi é uma referência, digamos assim, positiva. E Jeroboão é uma referência negativa. Então, entre esses dois, vai se calcular o comportamento dos demais reis, correto? É isso mesmo. No caso aqui, né? Todos os reis de Israel, eles serão julgados a partir de Jeroboão. Então, eu estava dando uma olhada, né, geral, nenhum rei de Israel prestou. Falou essa expressão assim mesmo, né, seca. Quer dizer, todos eles foram julgados irrepreensíveis. Tem um, inclusive, a gente vai ver dele, ao falar da história de Elias, no próximo programa, que vai conseguir ser pior do que Jeroboão. Mas ninguém será melhor que ele. Então, todos são reprovados, todos do reino de Israel. Todos eles são comparados a Jeroboão. E no Reino do Sul, todos eles são comparados a Davi. Aí essa é a referência, né, para ficar mais claro. Todos do Reino do Sul são comparados a Davi. E aí são comparados, né, fiéis como Davi ou infiéis, diferentemente de Davi. Então Davi se torna a referência para o Reino do Sul, e é referência de um rei bom, claro, e Jeroboão é referência para o Reino do Norte, uma referência de rei ruim. Vamos às questões, Padre Flávio. Vamos lá. José Carlos, saudações, José Carlos, diga-nos as mensagens dos ouvintes. Saudações, Padre Guto e Padre Flávio, tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Aqui tem a mensagem da Sheila do Turu. Estou na escuta, Padre Gutenberg e Padre Flávio, e meu companheiro Sérgio. Um abraço, Sheila, um abraço, Sérgio, obrigado pela sintonia. Aqui também tem outra mensagem dizendo assim: bom dia, Padre Gutenberg e Padre Flávio Collins. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa da Rádio Educadora, parabéns pelo programa, na escuta do programa, Diácono William. Um abraço, Diácono William, para você e sua família, obrigado pela sintonia. Teve alguém que escreveu assim: nós também de vocês, parabéns, Deus te abençoe e proteja, te ilumine com sabedoria, enche teu coração de paz e alegria, saúde, te amo. Deixa eu ver quem escreveu, foi Pedro. Muito obrigado, Pedro, continua sintonizado na Educadora, que bom que os ouvintes estão gostando. Foram essas mensagens, por enquanto. Por enquanto, obrigado. Então, acho que o tempo está estourado já, Padre Flávio. Então, eu devolvo a palavra para o senhor, quiser arrematar algum detalhe e nos dar a sua bênção, por favor. Muito bem, assim, eu acho que a gente pode fazer uma tarefa, né? Porque não dá para a gente olhar cada rei em particular. A gente vai situar aqueles que terão aí uma história, né, singular dentro de toda a história monárquica de Israel.
Então, mas uma boa tarefa é essa, né? Olhar rei por rei, porque a Bíblia já ajuda, né? Aí são alguns versículos, né? Uma divisão aí de cada capítulo, que apresenta a história resumida de cada rei, né? E de cada rei terá um julgamento, um juízo, né? E, então, um dever bom para a pessoa, enquanto quer aprofundar as Sagradas Escrituras, é olhar nos detalhes, né? Fazer mesmo uma lista, olha, o rei tal, quem foi rei de Israel? E aí coloca o nome e pode colocar o julgamento lá. Esse aqui foi bom ou foi ruim? O que ele fez? E pode fazer uma espécie de tabela, né? Pode 2 colunas aqui, coloca os reis de Israel. Aí faz uma lista, né? Se quiser mesmo até fazer um estudo, pode colocar ali a data, né? Porque todas essas informações são dadas. De quem é filho, nome da mãe, nome do pai, quanto tempo reinou, etc. É um bom exercício. E agora, nos preparando para o próximo encontro, que vai ser no próximo programa, amanhã, nós vamos falar do profeta Elias. No capítulo 17, ele entra em cena, este profeta que é singular aqui na história de Israel, é quando entra em cena também um rei, que eu mencionei há pouco, que conseguiu ser pior do que Jeroboão. É um tal de Acabe. Dá até fazer uma brincadeira com o nome dele, né? Acabe acabou com Israel. E aí contra ele, né, vai surgir o profeta Elias, um grande profeta. Teve um casamento bom ele também, né, Padre Flávio? Como é? Teve um casamento bom ele também, né? Pois não é? Pois é, exatamente. Pois tá bom, meu irmão. Muito obrigado, a sua bênção. Então, que o Senhor nos abençoe neste dia, nos guarde e nos proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Flávio. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Educadora. Obrigado, José Carlos. Até o próximo programa. Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins.